Fala pessoal, tudo bem? A gente vai falar de um assunto que a gente tem visto muito nas redes sociais, na mídia, que é a questão: a IA vai de fato acabar com os empregos? Ela vai gerar novos empregos? A gente vai ter uma disrupção na questão do trabalho? Ela vai ser apenas uma ferramenta onde ela vai estar aumentando a minha produtividade? Pensando nisso, a própria criadora do ChatGPT, a OpenAI, a criadora do tão famoso ChatGPT, que está de fato puxando essa revolução das inteligências artificiais, lançou um artigo fazendo esse estudo, vendo qual o impacto que a inteligência artificial vai causar nos empregos e quais são as áreas que vão ser mais afetadas com a inteligência artificial. Obviamente que é impossível prever o que vai acontecer nos próximos anos. Nós temos hoje grandes players apostando pesado na inteligência artificial. Temos a Microsoft, que trabalha junto com a OpenAI, os criadores do ChatGPT. Temos o próprio Google fazendo o seu próprio ChatGPT, já lançou uma versão beta, em breve isso vai estar disponível para todo mundo. Temos a Adobe, que já está incorporando também ferramentas de inteligência artificial. Temos o Facebook, que criou a própria inteligência artificial também. No caso, a inteligência artificial do Facebook, ela é gratuita e totalmente aberta. O nome dela é Llama. A gente pode estar falando sobre ela em outro vídeo. Vamos falar agora do artigo que os criadores do ChatGPT publicaram. Vou mostrar para vocês as partes que eu considero mais importantes. O artigo está 100% em inglês. Como eu falei, é um paper, ela é um artigo, então ele traz muita coisa científica também, com relação com outras coisas. Eu peguei as partes mais importantes, traduzi, resumi e vou trazer aqui para vocês. Se você está entrando agora no mundo da inteligência artificial e quer investir nisso, não obrigatoriamente como um programador, um criador de uma inteligência artificial, que apenas tirar proveito dessa ferramenta para estar te ajudando no dia a dia, é importante você saber o que significa esse LLM. A gente vai esbarrar muito nisso quando estiver falando de inteligência artificial. Você não precisa saber a fundo o que é isso, mas precisa entender que o ChatGPT, ou GPT, ele é um Large Language Models. O ChatGPT e a grande maioria das inteligências artificiais hoje que está impressionando o mundo, elas são basicamente treinadas com uma grande quantidade de dados. Poxa, o ChatGPT sabe tanta coisa. Exatamente. Ele recebeu uma grande quantidade de dados, ele consegue entender isso de forma semântica. O que é o semântica? Ele consegue entender a gente simplesmente conversando com ele. Eu não preciso ser tão específico. Sabe quando a gente vai fazer uma forma de Excel? A gente precisa fazer a forma de forma perfeita. Se tiver que colocar uma vírgula, tem que ser uma vírgula. Se eu colocar um ponto e vírgula, não vai funcionar. Então essa é a magia do ChatGPT. Você está conversando e meio que vai entendendo o que você quer sem você ser tão específico. Ele entende a semântica da escrita, seja ela formal ou informal. Por isso que a gente chama de chat. A gente vai conversando com ele e ele vai entendendo o que a gente quer. Então ele recebeu uma grande quantidade de dados. Então quando a gente estiver falando de um Large Language Model, LLM, a gente está falando basicamente de modelos que foram treinados com uma grande quantidade de dados. Isso vai ser muito comum nos próximos anos. Modelos específicos para determinadas coisas. Eu vou trazer um exemplo de um outro GPT que também foi treinado com uma grande quantidade de dados de um nicho bem específico. A primeira coisa interessante do artigo é a conclusão, certo? A gente pode ver aqui no resumo do artigo. O artigo afirma que 80% da força de trabalho dos Estados Unidos vai ter pelo menos 10% das suas tarefas exposta à inteligência artificial. O que isso quer dizer? Está dizendo que 80% dos trabalhos vão acabar? Não, ele não está dizendo isso. Ou que 10% desses 80% vão acabar? Também não está dizendo isso. Eu vou explicar esses 10%, 80% com mais calma no próximo slide. Mas antes eu quero soltar uma informação importante. O artigo sugere que quem tem acesso a esses modelos de linguagem, a essas inteligências artificiais, hoje consegue entregar as suas tarefas 15% mais rápido com o mesmo nível de qualidade. E o artigo também sugere que quando essas ferramentas estiverem incorporadas aos softwares atuais, porque hoje você tem ali o ChatGPT, você vai no ChatGPT e volta para o seu software, para quem já está usando ali no dia a dia. No futuro próximo, isso vai estar tudo integrado. Você vai escrever dentro do software e vai entender melhor o contexto. O que o artigo sugere? Sugere que quando isso acontecer, as tarefas vão ser entregues
47 a 56% mais rápido. Isso é um aumento de produtividade absurdo. Então a gente pode ver que muitas coisas vão mudar nos próximos meses, nos próximos anos. A gente está falando de 50% de produtividade a mais. Qual o impacto disso no mundo atual? Outra informação também muito importante está nesse gráfico, onde ele faz uma comparação entre o GPT 3.5 e o GPT 4. Então, como foram feitos esses testes? Basicamente, eles pegaram vários exames, né, exames no sentido de provas, e compararam a pontuação entre o GPT 3.5 e o 4. Esses testes, a gente consegue ver aqui os nomes aqui embaixo. A gente tem teste do tipo ciência, arte, filosofia, US Government, basicamente seria política. A gente pode ver aqui também estatísticas, enfim. O GPT-4 foi muito superior ao GPT-3. O GPT-4 conseguiu alcançar mais de 80% da maioria dos testes. Então, o que esperar do GPT-5, 6, o GPT que outras empresas também estão desenvolvendo? É uma pergunta muito complexa. É impossível prever o que vai acontecer nos próximos anos. Mas pela lógica, é de se esperar que cada dia eles sejam melhores, mais aperfeiçoados e que tenham conhecimento mais amplo de várias áreas. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre essa palavra, né? Exposure. Ela aparece 166 vezes no artigo. Acho que é a palavra mais importante desse artigo. Então, uma coisa importante do artigo o artigo não está falando que as inteligências artificiais, que a OpenAI, que o ChatGPT vai acabar com os empregos. O que o artigo traz é o quanto certas profissões estarão expostas ao ChatGPT. O que a gente pode entender por exposto? Exposição é, basicamente, hoje eu realizo uma tarefa e agora eu tenho um ChatGPT. Será que essa tarefa que eu realizo, eu posso usar o ChatGPT como uma ferramenta? Eu não estou dizendo que o ChatGPT vai realizar essa tarefa para mim. Talvez até realize, mas a gente pode pensar mais como uma ferramenta, certo? Dessa forma, nós temos algumas profissões que estão mais expostas às inteligências artificiais. Algumas vão se aproveitar mais, outras vão se aproveitar menos e outras talvez nem se aproveitem disso. Com isso, vamos ver as profissões que nos próximos anos vão estar mais expostas ao ChatGPT. Mas antes, deixa eu só dar uma pequena explicação o que significa essa coluna group. Basicamente, a gente tem 3 tipos de humanos aqui, certo? Seria o humano alfa, beta e zeta. O humano alfa é basicamente o estado atual dos GPTs. Ele não tem acesso integrado aos seus sistemas. O que isso quer dizer? Hoje, se eu estou fazendo uma determinada coisa, talvez o software que eu uso não tenha ainda o ChatGPT integrado, eu não tenho algum GPT. Então, eu pego alguma informação, jogo no ChatGPT e trago de volta. Em um futuro próximo, o humano beta vai ter o ChatGPT 50% integrado às ferramentas. Veja bem, 50% integrado, não é 100%, certo? Então, o que isso quer dizer? Os softwares já começaram a ter as integrações das inteligências artificiais. E a gente tem o humano zeta. O que seria isso? O zeta representa quando a inteligência artificial estiver 100% integrada aos softwares. 100%, eu não preciso mais pegar nenhuma informação e ir dentro do ChatGPT ou dentro de alguma inteligência artificial, tudo vai estar integrado dentro do software. Isso é bem interessante, porque quando essas inteligências artificiais estiverem integradas aos softwares, a gente vai estar falando de um aumento de produtividade muito grande, porque a inteligência artificial vai entender melhor o contexto, diferente do ChatGPT, que é totalmente abrangente e às vezes não entende o contexto. Então, por exemplo, alguém que trabalha com arquitetura vai poder pedir, faz uma cadeira assim para mim desse jeito e que ela fique interessante dentro desse espaço, dentro desses tamanhos. Então vai ser realmente um ganho de produtividade. Dito isso, vamos passar rapidamente aqui pelas profissões que eles elencaram como as mais expostas. Lembrando que o ChatGPT não vai estar roubando essas profissões, ele vai estar como uma ferramenta, certo? Então, a gente tem aqui intérpretes, tradutores, eles têm 76% de exposição. Não sei se vocês já tentaram usar o ChatGPT para traduzir algumas coisas. Ele é muito melhor do que o Google Tradutor, ele entende melhor o contexto, ele consegue criar frases mais bem elaboradas, é incrível. Vamos pular para alguns que eu considero bem interessante. Poetas, letristas, escritores criativos. Isso é bem interessante, né? Porque se você pedir pro ChatGPT criar uma música com rima, ou então pedir para ele corrigir algum texto, ele é muito bom nisso, ele é muito bom em entender contextos. Em inglês ele é melhor ainda. Então, esses poetas, esses escritores vão ter o ChatGPT como uma ferramenta. Me ajuda a fazer uma rima, me ajuda a fazer uma música nesse contexto.
texto, me ajuda a escrever esse livro. Isso é realmente incrível. E se a gente pular aqui pro humano zeta, as coisas ficam até mais interessantes, né? Porque a gente vê que matemáticos vão estar 100% expostos, ou seja, todas essas tarefas que um matemático fizer, ele vai poder usar o ChatGPT como auxiliar. Não obrigatoriamente o ChatGPT, mas alguma inteligência artificial. Os escritores também, os Web and Digital Interface Designers. Quem cria interface já deve ter visto alguma coisa relacionada ao Midjourney, que gera imagens. Eu vou estar lançando alguns vídeos sobre o Midjourney. É algo realmente incrível, que você consegue fazer uma imagem simplesmente escrevendo e descrevendo o que você quer. Essa imagem, por enquanto, ela não tem copyright, né? No futuro a gente não sabe como é que as coisas vão ser. E é bem interessante isso. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que eles elencaram como os menos expostos? Vou passar rapidamente aqui na lista, certo? Eu traduzi no próprio ChatGPT, mas uma coisa interessante sobre essa lista é que a maioria desses trabalhos são trabalhos mais manuais, que não exigem tanta criatividade. Eu entendo que existem cozinheiros criativos e tal, mas a gente tá falando da grande maioria, daquele trabalho mais braçal, que muitas vezes pode ser um trabalho até considerado repetitivo. A lista fala de cozinheiros, operadores de torres de perfuração, petróleo, gás, lavadores de pratos, ajudantes, pedreiros. A segunda lista já fala de carpinteiros, ajudantes de telhados. Então a gente pode ver que tem esse padrão de trabalhos mais braçais, que não exigem muita criatividade, ou então que não precisam estar ali de frente para um computador o tempo todo, vendo planilhas, coisas desse tipo. É um trabalho mais braçal. Tá, a gente tem uma lista interessante aqui também, que são os mais expostos, mas agora por área, não por profissão. Então a gente tem aqui atividades relacionadas a títulos, contratos e commodities, investimentos financeiros. A gente tem visto investimento pesado nessa parte de inteligência artificial e o mercado financeiro, seja para trade, seja para procurar alguma fraude. Isso vai estar cada dia mais forte. Indústrias editoriais, volta para aquela coisa dos escritores, quem gera conteúdo. A gente também vê fundos, veículos financeiros, trusts e autoridades monetárias. Isso é bem interessante. No futuro próximo, imagina o nosso imposto de renda sendo analisado por uma inteligência artificial. Vai ser mais fácil de encontrar fraudes, porque a inteligência vai entender sistemas diferentes, contextos diferentes. Isso é bem interessante também. Hoje a gente precisa ter uma integração entre todos esses sistemas. Como a linguagem artificial hoje consegue entender contexto e não precisa obrigatoriamente de sistemas integrados, a famosa malha fina vai ser mais fina ainda. E agora eles podem cruzar dados sem ter os sistemas integrados. Isso vai ser extremamente poderoso. Vamos ver agora os menos expostos por área. Fabricação de alimento, silvicultura, exploração florestal, construção pesada, civil, a gente ainda vai precisar daquele trabalho braçal e tudo mais. Armazenamento, fabricação de papel, fabricação de metais primários. Essas são áreas onde vamos ter menos exposição de inteligências artificiais. E para a gente fechar esse vídeo, eu quero finalizar apenas com uma reflexão. O estudo foi feito em cima do modelo OpenAI, que atualmente é um modelo mais abrangente. Não podemos esquecer que outras inteligências artificiais, outros grandes modelos estão sendo treinados. Recentemente, a Bloomberg, que é uma empresa especializada em notícias do mercado financeiro, anunciou que está criando o seu próprio GPT. E esse GPT é um GPT especializado em mercado financeiro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no futuro muito próximo vamos ter GPTs específicos para música, para aviação, para o desenvolvimento de software. Então tudo isso pode mudar. Outros empregos podem entrar em risco.